Sou Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria e sobre saúde mental. Se você não segue, não deixe de seguir. Hoje falaremos sobre um remédio feito à base de planta. Um remédio feito à base da Passiflora incarnata, a planta que tem como fruto o maracujá. Você pode conhecer este medicamento com uma série de nomes. Talvez já tenha ouvido falar do nome Siacalme, bastante conhecido nas farmácias, mas ainda a Maracugina PI, também o Pasalix PI, a marca Sintocalme e também Ritmo Neuran. Todos estes nada mais são do que medicamento baseado em extrato de Passiflora incarnata. Vamos contar por que é um medicamento interessante e um dos remédios à base de plantas mais utilizados para tratar quadros de ansiedade e quadros de insônia. Explicaremos hoje como este medicamento atua efetivamente no sistema nervoso central, age nos neurônios. Será que é um remédio que pode ser usado efetivamente para resolver transtornos mentais, como síndrome do pânico, como depressão, como quadro de ansiedade generalizada? Será que realmente é capaz de remitir os sintomas? Será que este remédio requer precauções? Será que existem efeitos colaterais a serem monitorados, como ganho de peso, como sonolência excessiva, como riscos ao usar outras medicações, riscos em pessoas que têm outras doenças, por exemplo, doença cardíaca? Tudo isso falaremos no vídeo de hoje, pois, embora este seja um remédio à base de planta, é sim um medicamento com princípio ativo, com ação no nosso sistema nervoso e em diversos órgãos do nosso organismo, requerendo então bastante cuidado. A Passiflora incarnata nada mais é do que a planta que tem como fruto o maracujá. Já vou adiantando que, embora muitos de vocês pensem que talvez por serem aí derivados da mesma planta, os efeitos não serão exatamente o mesmo de um suco de maracujá. Estamos aqui falando de um extrato que é retirado das folhas, enquanto no fruto não existe as mesmas concentrações dessas substâncias. Por este motivo, o suco de maracujá não tem as ações que os extratos das folhas têm. E esses extratos são conhecidos já há muitos e muitos anos. Inclusive, este extrato já é utilizado desde tempos remotos por indígenas nas Américas com propósitos medicinais. Diversos estudos têm especulado possíveis resultados para diversos quadros mentais e orgânicos. Poderíamos citar TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, quadro de insônia, dores crônicas, disfunção erétil, nervosismo, menopausa e até mesmo síndrome de abstinência por opioides. No entanto, são poucos os estudos que efetivamente comprovam a eficácia para tantas indicações assim. Para a maioria dessas indicações, não existem estudos que realmente comprovem a eficácia. No entanto, a gente pode citar o mecanismo de ação no sistema nervoso central sendo muito interessante, por ser até mesmo parecido com o mecanismo dos benzodiazepínicos, como Rivotril, como Diazepam, como Bromazepam, Alprazolam. Todos esses remédios agem numa substância chamada GABA, um receptor de um ácido chamado GABA. Este mecanismo no sistema nervoso ajuda a diminuir a excitabilidade dos neurônios, levando a um efeito ansiolítico, um efeito de relaxamento dos músculos e também um efeito hipnótico, um efeito de levar ao sono. E, efetivamente, os flavonoides que estão contidos nas folhas da Passiflora têm sim a possibilidade de efetivamente lentificar a recaptação do GABA, aumentando então a ação GABAérgica que acalma os neurônios. E isso efetivamente é comprovado por estudos. Então, para as indicações de insônia, de controle de ansiedade e até mesmo para quadros musculares, é possível que por meio deste mecanismo de ação exista sim uma ação
biológica que tenha bastante plausibilidade em termos de obtenção de resultado. No entanto, devemos ressaltar que, embora uma ação semelhante, ela não é tão intensa, tão rápida e equivalente aos dos calmantes que eu citei aqui agora, como o Rivotril, por exemplo. É uma ação muito mais leve, muito mais suave, ela é mais demorada e tende a funcionar em quadros muito menos intensos, quadros de curta duração, em geral, ansiedade ligada a sintomas adaptativos, circunstâncias que muitas vezes se modificam na vida de um indivíduo, que levam a uma ansiedade passageira, momentânea, e durante aquela fase de adaptação, este medicamento pode ter um efeito auxiliar no manejo, no controle destes sintomas desagradáveis. Mas temos que ressaltar que aquela ansiedade generalizada, aqueles quadros como síndrome de pânico, que realmente são mais graves, mais sintomáticos, dificilmente terão uma resposta robusta ou suficiente com a passiflora. Podemos também ver resultados com quadros de insônia passageira, insônia em geral de curta duração, também ligada a circunstâncias momentâneas que tendem sim a ter um efeito benéfico com a ação leve, sutil que a passiflora traz. A passiflora realmente pode auxiliar nesses quadros e também tem relatos de benefícios em situações como dores crônicas, situações como menopausa, tratamento auxiliar de epilepsia e até mesmo como auxiliar na síndrome de abstinência por opioides e por benzodiazepínicos. Não devemos ver grandes resultados em quadros de TDAH, é uma medicação que não tem ação sobre quadros de depressão, não tem uma ação antidepressiva, não deveremos ver efeito robusto sobre ansiedade generalizada, síndrome do pânico e pouco provável que tenha benefícios para quadros de disfunção sexual. A dose do Siacalme é de 260 mg por comprimido, contendo 9,1 mg de flavonoides, que são as substâncias ativas dentro desse extrato da passiflora. O laboratório recomenda o uso de 2 comprimidos 2 vezes ao dia, no entanto, é uma dose que pode ser modificada conforme a orientação médica. Outras marcas possuem dosagens de 500 mg, que também podem ser utilizadas 1 a 2 vezes por dia, nas doses de 1 ou 2 comprimidos por vez. Também é comum encontrarmos apresentações em soluções que podem facilitar o uso para algumas pessoas. É um medicamento que tende a agir sobre o sono, em geral, 1 hora após o uso, podendo auxiliar na insônia. No entanto, para a ansiedade, vemos efeitos mais robustos após a primeira semana de uso contínuo. Então, um efeito leve vai ser obtido apenas após a primeira semana. Muito provavelmente nos primeiros 7 dias, o paciente não observará nada além de uma melhora do sono, eventualmente até uma sonolência pode ocorrer no início do tratamento. Em geral, um medicamento em que não estão disponíveis tantas informações do uso a longo prazo, então é recomendado o uso por até 3 meses no máximo. Infelizmente, é um remédio que, por ser fitoterápico, não possui tantas informações, tantos estudos sistematizados. Importante ressaltar que, embora seja um remédio natural, considerado seguro para a maioria das pessoas que são saudáveis, não está isento de efeitos adversos. É um remédio que pode manifestar uma série de reações adversas, como tontura, sonolência, confusão mental, náuseas. É um remédio que dificilmente está associado a ganho de peso e aumento do apetite. Um medicamento que pode dar sonolência bastante diurna, até mesmo queda da pressão arterial, alargamento do intervalo QT, do ritmo cardíaco. Então, um remédio que potencialmente pode levar a arritmias em pessoas predispostas. E, é claro, sem dúvida, não podemos esquecer do risco de interação medicamentosa, inclusive com medicamentos que possam alargar o intervalo QT, que possam levar a arritmias. Essa interação não é recomendada. Temos que ter muita cautela com o uso associado ao álcool,
a antihistamínicos e remédios indutores de sono, como benzodiazepínicos e zolpidem, outras drogas Z, também podem sim levar a interações medicamentosas, além, é claro, dos IMAL, que podem levar a reações ainda mais graves se forem utilizados em conjunto com esta medicação. Esses que eu falei são os principais, mas tenha em mente que outros ainda são possíveis e, caso observe alguma reação durante o uso, não deixe de reportar ao seu médico. Até mesmo efeitos colaterais que ainda nem são conhecidos, uma vez que é um remédio que não possui estudos tão sistematizados por ser um medicamento à base de planta. Como contraindicações, eu citaria pessoas que tenham hipersensibilidade à passiflora incarnata. Também recomendaria muito cuidado com pessoas com cardiopatia, com histórico de doença hepática e pancreática e, principalmente, pessoas em uso de outras medicações devem sempre consultar o médico antes de utilizar este remédio. Muito importante ressaltar o risco ao operar máquinas. Não é recomendado o uso deste remédio, uma vez que ele pode levar a alterações da coordenação motora, sonolência e até mesmo mudanças no equilíbrio por conta de sua ação GABAérgica. Então, não recomendamos o uso concomitante à operação de veículos e máquinas. É um remédio que não deve ser utilizado em gestantes, inclusive acredita-se que ele possa estimular o útero, podendo levar a problemas durante a gravidez. É um remédio que não tem segurança estabelecida na amamentação, também não devendo ser utilizado neste período. É um remédio com poucos estudos em crianças, então abaixo dos 12 anos seu uso deve ser evitado e somente utilizado com indicação e supervisão médica nesta faixa etária. Então, em resumo, é um remédio que pode ter um papel auxiliar em quadros de ansiedade e insônia leve. É um medicamento que pode dar efeitos adversos, que pode ter contraindicações. Nestas situações, para quem tem quadros clínicos orgânicos, quem tem outras doenças, quem usa outros medicamentos, deve necessariamente conversar antes com o seu médico. É necessário que saibamos antes de utilizar esta medicação que, embora natural, não deixa de ser um medicamento com ações fisiológicas, podendo levar a efeitos adversos, aos quais devemos ter atenção, devemos sim conhecê-los e monitorá-los. Bom, se você já teve uma experiência com destes medicamentos, fique à vontade para contar aqui o seu depoimento, fique à vontade para deixar também dúvidas para outros vídeos, para novos assuntos que traremos aqui no canal. Não deixe de curtir, de compartilhar o conhecimento, siga o canal para que possamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!